Salve, salve galera, canal Fala Marcão. Esse vídeo agora, antes de começar a falar sobre o vídeo, eu já vou pedir para você, se inscreve aí no canal, ative as notificações, curte o vídeo, cara, e compartilha aí e ajuda a espalhar para uma galera. Então é o seguinte, no meio desse turbilhão de coisas que vem acontecendo no Curitiba, eu quero fazer uma série de vídeos também, falando um pouco sobre muitas situações que aconteceram na história do Curitiba. Muitas coisas legais, algumas histórias pitorescas, alguns grandes times que o Curitiba teve. Então, para começar, eu quero começar com aquele time que eu vivo falando da escalação. Eu vivo falando que o melhor time que eu vi jogar do Curitiba é o time de 89. Eu vi também o de 85, foi aquele que conquistou o Campeonato Brasileiro, mas tecnicamente o time de 89 era um troço absurdo. E aí, para falar sobre 89, tem muita coisa que aconteceu naquele ano. O Campeonato Brasileiro daquele ano, o Curitiba acabou sendo rebaixado na caneta pela CBF. O Curitiba tinha totais condições de ser campeão brasileiro em 1989, seria bicampeão brasileiro, campeão em 85, bicampeão em 89, mas daí, numa canetada do seu Ricardo Teixeira, o Curitiba acabou caindo para a segunda divisão. Por que eu estou contando essa história? Porque muita gente, principalmente os mais novos, já ouviram falar sobre isso, mas não tem noção do porquê. Por que o Curitiba sofreu essa canetada? Ah, porque não foi jogar contra o Santos lá em Juiz de Fora. Legal, mas por quê? Então vamos lá. Curitiba teve um jogo no Couto Pereira contra o Sport. E esse jogo o Curitiba acabou vencendo por 2-1, mas aconteceu algo nesse jogo que acabou levando com que o Curitiba fosse punido. Naquela época o Curitiba estava fazendo fosso ali em volta do gramado no Couto Pereira. Então estava em obras e tal, tinha até tinha tapume, tinha algumas coisas ali que da obra mesmo do fosso do Couto Pereira. Curitiba, quando faz o segundo gol contra o Sport, e daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo aqui para que vocês vejam, o Curitiba, ele, quando faz o segundo gol, o goleiro do Sport, não vou falar o nome dele agora, porque daí depois do vídeo nós vamos comentar isso, acabou dando uma porrada no Berg, zagueiro do Curitiba, e aí com isso um torcedor acabou invadindo o gramado e o Rafael acabou indo pra porrada com esse cara, e daí por isso o Curitiba acabou sendo punido. Eu vou passar o vídeo agora para vocês, então não liga a qualidade, porque é um vídeo lá de 1989, é um vídeo que eu peguei da internet mesmo, para passar para vocês um resumo do que aconteceu naquele jogo. Roda aí o vídeo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Cazu cobrou o escanteio e Moreno entrou esperto para marcar o empate. Veja de novo, o gol de Moreno empatando o jogo para o Curitiba. A nossa câmera, como quase todo mundo no estádio, ainda estava acompanhando a comemoração quando o goleiro Rafael deu um soco no zagueiro Berg. Um torcedor conseguiu invadir o campo. Vários jogadores brigaram. Rafael voltou a se pegar com Berg. O confuso juiz carioca Pedro Carlos Bregalda simplesmente não expulsou um jogador sequer. Preferiu deixar o jogo parado por 25 minutos até que as duas comissões técnicas saíssem do campo. A bola só voltou a rolar quando o relógio já marcava 47 minutos. Normalmente o Curitiba tem apresentado muita técnica. Ontem, com problemas no time, o que definiu a vitória foi a raça. Aos 55 minutos, Moreno fez uma boa jogada pela direita e Ronaldo chegou para definir o jogo. Vamos ver de novo a jogada de Moreno e o bonito gol de Ronaldo, segundo do Curitiba. Emoção até o final, porque Marcos Vinícius do Sport ainda chutou uma bola na trave. Mas aos 70 minutos, finalmente a vitória do Curitiba estava confirmada. Então, galera, vocês viram ali, o Curitiba venceu por 2-1, e aí acaba o Rafael dando uma porrada no zagueiro do Curitiba, não foi expulso, e o mais engraçado dessa história, jogador nenhum foi expulso naquilo que aconteceu. E aí entra o torcedor lá por trás, e o Rafael vai pra porrada com eles, goleiro Rafael, goleiro campeão em 85 pelo Curitiba, aquele mesmo que volta e meia tá circulando ali pelo Couto Pereira, apoiando alguém em alguma eleição, que reclama que a torcida não valoriza os campeões de 85, que é uma mentira,
porque o torcedor coxa branca sempre valorizou, mas ele é um dos grandes culpados ou vilões dessa história de 89. Ele sai na porrada ali com o torcedor, e aí o Curitiba é punido com a perda de mando de jogo, o jogo esse que seria o próximo contra o Santos. Perdeu o mando de campo, o Curitiba acabou acatando aquilo, mas acabou entrando no STJD com um pedido para que a partida, o Curitiba daí, nessa punição, a CBF determinou que o jogo contra o Santos fosse lá em Juiz de Fora. Curitiba entrou com essa liminar, pedindo para que o jogo Curitiba e Santos fosse no mesmo horário da partida entre Sport e Vasco da Gama. Esse jogo, esses dois jogos iriam definir quem ia passar para a próxima fase, e o Curitiba estava disputando justamente com o Sport essa vaga. Na véspera do jogo, o Curitiba treinou em Curitiba numa boa, ia viajar daí lá para Juiz de Fora, e daí uma decisão do presidente do Curitiba, na época o Bayar Osna, uma decisão dele que o Curitiba não iria jogar. E o Curitiba não foi, deram uma saída de jogo, o Santos entrou no gramado, saiu, fez aquele 1 gol, Curitiba perdeu o jogo pelo placar, se eu não me engano, acho que 3-0, que dava o regulamento, que se WO daria 3-0, o Curitiba perdeu, isso aí aconteceu no domingo. Na segunda-feira, o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, foi lá e meteu-lhe a caneta. Curitiba cai para a terceira divisão, não era nem para a segunda, eliminou o Curitiba do Campeonato Brasileiro daquele ano, derrubou para a terceira divisão e fez com que o Curitiba, queria que o Curitiba pagasse uma multa no valor, na época, de 400 mil cruzeiros. De repente você nem sabe o que é cruzeiro, era moeda corrente na época. 400 mil cruzeiros para ressarcir o Santos, que foi até Minas Gerais, e para ressarcir também a cidade de Juiz de Fora. Tá, até aí, tudo bem. Curitiba entra na Justiça Comum entra com uma liminar por causa do jogo, enfim. Sei que o Curitiba, naquela história, estava se ferrando com essa punição da CBF. O presidente que sucedeu o Bayar Osna foi o Jacomel. E aí o Jacomel, juntamente com o Onareves Moura, que na época era o presidente da Federação Paranaense, costurou junto ao Ricardo Teixeira para que o Curitiba não fosse para a terceira divisão e sim para a segunda divisão e eliminasse aquela multa de 400 mil cruzeiros. E aí o Curitiba naquele ano caiu para daí em 1990 jogar e daí começar aquela saga de 89 a 99 sem títulos sem títulos não, o Curitiba ganhou o Festival Brasileiro em 97, mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. O Curitiba começa a saga na Série B do Campeonato Brasileiro em 1990. Porém, o ano não acabou, o estadual naquela época era disputado no segundo semestre, e aí no segundo semestre o Curitiba passa o carro em cima de todo mundo, decide o Campeonato Paranaense contra o União Bandeirantes, no Couto Pereira, vence aquele jogo por 2-0, com gols de Tostão de cabeça e também com gol do Chicão de pênalti sofrido pelo Cazu. Nós vamos ver o vídeo agora dessa partida, que depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse time de 89. Confere aí e eu já volto. Prontos para entrar em campo, mas é a União quem aparece primeiro. A torcida de Bandeirantes se agita, vibrando com o time. Agora o estádio é todo verde e branco. Os torcedores do Curitiba mostram uma linda imagem para o time que está entrando em campo. E olha só que festa a torcida do Curitiba pronta. Escanteio, vai sair o primeiro gol. Polaco vira a jogada, Chicão de cabeça e Tostão entra para marcar. O craque do campeonato faz o primeiro gol da decisão. Veja de novo a entrada rápida de Tostão entre os jogadores de Bandeirantes. O gol do Curitiba foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo, mas a partir dele, a torcida do Curitiba já começou a dar tchau para a União Bandeirantes. União se arrisca mais, só que acaba tomando um contra-ataque. O japonês Cazu, muito veloz, chega cara a cara com Devani e é derrubado. A cobrança de Chicão é perfeita. Repare, Chicão desloca o goleiro Devani. 2-0. Essa é do time que fez a melhor campanha entre todos os participantes. É do Curitiba, o Campeonato Paranaense de 89.
É isso aí, galera. Voltamos. Coisa que me chama atenção, que eu acho muito legal, meu pai estava falando comigo esses dias, é como era diferente a entrada em campo dos times, né? Curitiba, os jogadores entrando correndo, a torcida fazendo festa, botava um ânimo no jogador, era a coisa mais linda, anos 80, 90, até nos anos 2000 isso ainda acontecia. Hoje em dia aquele negócio de entrar, aquele protocolo andandinho, sabe, protocolo europeu, coisa que nada tem a ver com o futebol brasileiro, e até, isso também é motivo para um outro vídeo, o futebol brasileiro não ganha nunca mais nada, não ganha Copa do Mundo, não ganha nada, porque quer ficar parecido com a Europa, sendo que o futebol mesmo, o redondo, sempre foi jogado aqui no Brasil. Mas enfim, é muito legal falar sobre essa questão da entrada em campo e tal, porque eu acho que todo torcedor que viveu essas épocas tem saudades disso. Mas falando propriamente sobre esse time, eu sempre dou uma escalação e eu acabo cometendo algumas injustiças, porque a escalação que eu dou é o Márcio, aliás, é o Gerson, goleiro, falecido Gerson, fica aqui em memória esse vídeo, ao grande Gerson, um cara que se tornou meu amigo depois, Gerson, goleiro daquele time, o Gerson que era o terceiro goleiro de 85, titular em 89 e 90, Gerson, Márcio, Vica, João Pedro e Pecos, Osvaldo, Carlos Alberto Dias, Serginho Cabeção e Tostão, Cazu e Chicão. Só que nesse time tinha o Moreno, nesse time tinha o Ronaldo, nesse time tinha o Marildo, nesse time tinha tantos outros jogadores de muita qualidade. O Berg era zagueiro reserva, o Berg, que depois em outro vídeo eu vou contar sobre o Berg, que aconteceu em 90, que ele faz um gol contra num clássico Atletiba de final de campeonato, e o Curitiba perde ali o Paranaense, mas isso é um outro vídeo que eu vou fazer sobre essa final de 90. E daí, esse time, ele começa o ano sendo dirigido pelo Jair Pisserni. Pera que eu estava esquecendo um jogador. Dionísio Filho, começa o ano como lateral esquerdo titular daquele time, sofre uma lesão, e aí o Curitiba vai buscar o Pecos para ser titular ali da lateral esquerda. Depois o Dionísio volta, joga algumas partidas, mas enfim. Começa o ano com o Jair Pisserni sendo o treinador daquele time, e aí depois ele sai, e quem assume é o Edu Coimbra, o irmão do Zico. O irmão do Zico, um grande treinador, um cara que conhece muito de futebol, e na época ele foi até perguntado como é que ele ia fazer com esse meio de campo. Porque vamos lembrar, Osvaldo, Carlos Alberto Dias, Serginho Cabeção e Tostão, o Osvaldo tinha sido o 10 do Grêmio, campeão do mundo em 83. O Carlos Alberto Dias era o 10 do Botafogo. O Serginho Cabeção foi o 10 do Grêmio, 10 do Paraná, fez o gol mais bonito da história do Estádio Olímpico lá de Porto Alegre, e o Tostão, o 10 do Cruzeiro, que vem. Então o Curitiba, na teoria, 4 camisas 10 no meio de campo, e perguntaram pro Edu como é que ele ia formar esse time, como é que ele ia montar, se não era muito arriscado ter 4 camisas 10 naquele time, e ele disse que não. E ele fez daí na época uma comparação, ele falou, olha, o Zagallo fez isso em 70, colocou 4 camisa 10 e deu certo. Lógico, guardado as devidas proporções da seleção de 70, do Curitiba de 89, né? Não tem comparação, mas a comparação é assim, 4-10 num time, 4-10 no outro. E ele coloca para jogar, e aí como fica a formação desse meio de campo? O nosso primeiro volante, o cabeça de área que a gente falava na época, o Osvaldo, que era o 10 do Grêmio, campeão do mundo. O nosso segundo volante, o Serginho Cabeção, meia direita, o Carlos Alberto Dias, e o meia esquerda, Tostão. Então 4 jogadores de imensa qualidade. Na frente tinha o Cazu, ora jogava o Cazu, ora jogava o Ronaldo, jogava o Marildo, e o Chicão, que era o centroavante daquele time, que fazia gol pra caramba. Então esse foi um timaço que o Curitiba teve. Lá vem os caras tirar sarro, tibaça. Mas foi um baita de um time que eu vi jogar em 1989. E por que eu tô fazendo esses vídeos e contando um pouquinho dessas histórias? Porque a gente não consegue dar um passo para frente sem olhar o que já foi feito lá atrás. E eu quero, dentro do meu canal, além de cobrar tudo que vem sendo feito com o Curitiba, além de cobrar resultado, além de comemorar vitórias, além de falar sobre o dia a dia do Coxa, eu quero resgatar um pouquinho desse brio do torcedor alviverde, resgatar um pouquinho desse brio do torcedor coxa branca, e que seja mesmo um resgate de memória, e que a gente possa se unir cada vez mais para tentar fazer do Curitiba cada vez maior, e que a gente possa viver momentos como eu vivi no Couto Pereira, a partir de 1983 até os anos 2000 ali, quando o Curitiba ainda trazia muitas alegrias para o Curitiba. E que não seja isso uma lembrança do passado, mas que seja um estímulo
para que nós, Coxa Branca, possamos buscar coisas maiores, cobrando a Tricorp, cobrando a diretoria, fazendo com que os jogadores entendam a história e a grandeza desse clube, muito diferente do que muita gente fala, porque quando você fala com algumas pessoas aí do final da rua, vamos falar sobre a história do futebol. Porque daí, de 2015 para cá, eles têm um período muito curto de história para falar. Nós temos uma história gigantesca que nós vamos contar aqui. Doa quem doer, eu tenho certeza que o torcedor Coxa Branca vai gostar disso, e essa é apenas a primeira história desse resgate, e aguarde, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre o time de 99, aquele time que depois de 10 anos sem ganhar, foi campeão em cima do Paraná Clube lá no Pinheirão, e tem algumas histórias pitorescas daquele Curitiba campeão de 99, que eu vou contar aqui no meu canal, no seu canal, Fala Marcão, onde eu vou falar, e eu quero que você fale também. Não se esquece de, mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve no canal, ativa as notificações, curta esse vídeo, compartilha com os amigos e ajuda o Marcão aí a chegar a mais coxas aí, contar muitas histórias sobre o Curitiba. Valeu? Aguardo vocês no próximo vídeo e tamo junto, até a próxima.